Muito boa tarde, amigos. Estamos aqui no nosso fundamental exercício da oração-ação. É muito bom nos termos habituado a esse encontro, a essa conexão. É muito interessante nos compararmos a aparelhos elétricos, que temos uma utilidade, uma possibilidade de intervenção, de melhoria fantástica, mas apenas se tivermos conectados à fonte. Não é mesmo? De que adianta um aparelho elétrico se não estiver conectado à fonte? Simplesmente não funciona. Nós também temos potenciais fabulosos, mas precisamos nos conectar à fonte. Assim como os nossos aparelhos elétricos, assim como nossos celulares, se não estiverem conectados, também terão sua utilidade zerada. Somos nós. Então é muito importante que nós estejamos juntos, que nós tenhamos optado por esse exercício de conexão, de religação à fonte. Sejam então muito bem-vindos todos e todas. É maravilhoso estarmos juntos nessa hora do Ângelus, às 6 horas da tarde, nessa faixa do nosso fuso horário, que vai do Polo Norte ao Polo Sul. Estamos juntos, às 6 horas da tarde, em comunhão com o melhor do alto, o melhor de nós em conexão com o melhor do alto, estabelecendo essa parceria, essa aliança para o bem, essa aliança para tomarmos as boas decisões. Muito bem-vindos, Cássia, Edgar, Andréia, que todos nós nos mantenhamos nessa conexão. Hoje viemos ativar uma parte do Pai Nosso, como temos feito até agora, como ferramenta mesmo de conexão nossa com Deus. Já limpamos as nossas almas com a oração de São Francisco, levando alegria onde havia tristeza, levando fé onde havia dúvida, levando amor onde havia ódio, levando luz onde havia escuridão. Depois, com Maria de Nazaré, na oração da Ave Maria, nós, com o auxílio da sublime parteira da humanidade, nós demos à luz o nosso ser interior. Demos à luz o melhor de nós, o Deus que mora em nós. Nascido Ele, precisamos conectar com o Deus transcendente, com o Deus que está em tudo. E essa conexão é feita com Jesus pelo Pai Nosso, já algumas tardes, já em alguns momentos preciosos nossos. Um desses exercícios fundamentais para nós nos conectarmos com Deus é o perdão. Na parábola do festim das bodas, quando os convidados finalmente chegam às bodas, um deles é surpreendido sem as vestes nupciais. Nós não podemos nos religar com Deus sujos de mágoas, culpas, medos, preconceitos. Precisamos higienizar as nossas almas para nos unir com o Pai.
E para essa higienização, o perdão é absolutamente fundamental. É a grande ferramenta, é o que higieniza as nossas almas para podermos nos apresentar a Deus. O perdão aos outros por terem errado conosco, o perdão a nós por termos errado com os outros. Sem isso, simplesmente a conexão não acontece. Nós, sujos, pesados, não conseguimos nos elevar minimamente, quanto mais para alcançarmos o Pai. E a primeira tarefa para manusearmos o perdão, segundo Jesus, é pensarmos nos nossos erros. Aqui no Pai Nosso, ele diz para nós que os nossos erros sejam perdoados. Perdoai as nossas ofensas. É o pedido da primeira parte da lição do perdão, no Pai Nosso. Por coincidência, nada por coincidência, quando veio nos ensinar, quando resolveu nos ensinar a respeito da importância de não julgarmos, de não acusarmos os outros, de não apontarmos os erros dos outros, Jesus falou a mesma coisa. Foi aquela passagem em que os sacerdotes, tentando arrumar uma armadilha para Jesus, apresentaram ao mestre uma mulher pega em flagrante de adultério. Aí já mostra como é a nossa prática do julgamento, da acusação. Porque uma mulher pega em flagrante de adultério, é claro que teria que ter sido pega junto com o homem, não é verdade? Mas aqueles homens apresentaram a Jesus apenas uma mulher. Por quê? Porque assim eles, como nós, usamos os erros dos outros, no caso da mulher, para encobrir os nossos próprios erros. Acusamos os erros dos outros, damos destaque, fazemos um alvoroço com o erro alheio, como se isso pudesse disfarçar a nossa própria condição de errados, de equivocados. É o que se chama de cortina de fumaça, ou, em estratégia militar, de distração. Você cria um evento, as pessoas todas olham para aquele evento e com isso consegue-se iludir, consegue-se fazer o que se quer fazer, consegue-se disfarçar a ação que nós queremos promover. Por exemplo, na Praça da Sé, um menino fazia malabarismo, chamava a atenção artisticamente das pessoas, as pessoas se reuniam em volta dele e outros meninos, diante da distração das pessoas, batiam as suas carteiras. Na política é muito comum que quando nós estamos expostos a acusações, seja da polícia, do Ministério Público ou mesmo dos nossos inimigos, que nós saiamos atirando. Porque quem acusa causa uma impressão de ser defensor da moral. E, fazendo isso, é claro que nós conseguimos uma distração das pessoas. As pessoas se iludem com a nossa condição moral. Então, aqueles homens usaram a acusação para a mulher para distrair a condição do homem de ser tão adúltero, é claro, quanto a mulher. E os próprios acusados, como nós veremos mais tarde, estavam também na condição de grandes equivocados. Não é interessante essa hipocrisia que nos faz
apontar os erros dos outros para que os nossos erros não sejam vistos? Pois nessa ocasião em que, estando na praça, Jesus foi apresentado à mulher que aqueles homens atiraram ao chão, acusando-a de ter sido pega em flagrante de adultério. Contam os textos sagrados que Jesus abaixou e ficou escrevendo na terra algumas coisas. Alguns autores dizem que a cada vez que um homem daquele se aproximava de Jesus, tentando pressionar o mestre a acusar aquela mulher, a dizer que, como Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte, como Moisés prescrevia na sua lei, a mulher adúltera devia ser apedrejada até a morte. Quando esse acusador se aproximava, ele escrevia um grande erro que ele, com a sua lucidez inabalável, enxergava naquele acusador. Hipocrisia, traição, mentira, assassino. E assim aquele acusador, quando via o que estava escrito no chão, voltava atrás. Quando, porém, muitos acusadores se reuniram e pressionaram Jesus, então, mestre, devemos lapidar, devemos apedrejar essa mulher até a morte, como prescreveu Moisés? Aquilo era armadilha. Se Jesus falasse, podem apedrejar, ele estaria negando a sua própria doutrina de amor e de perdão. Se ele falasse contra o apedrejamento, ele estaria falando contra Moisés, e quem falasse contra a lei de Moisés era sumariamente executado. Parecia que Jesus não tinha saída, mas ele não apenas encontrou uma saída para a arapuca que foi montada para ele, mas nos deixou uma lição inesquecível para todos nós que tanto gostamos de acusar o erro dos outros, que nos acostumamos a apontar o nosso dedo para todo lado, sem enxergar a nossa própria fragilidade. Levantando-se e olhando para todos os acusadores em seus próprios olhos, Jesus os desafiou: que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com isso, Jesus nos deixou a todos nós essa lição, esse desafio fundamental para todos nós que quisermos, e todos nós precisamos querer, aprender a perdoar. Todos nós que quisermos aprender a ficar mais leves dessas acusações, desse rancor, desse moralismo com o qual acusamos os erros dos outros, todos aqueles que quiserem caminhar mais leves precisam, antes de pensar no erro dos outros, pensar nos seus próprios erros. É a lição tanto do Pai Nosso, que nos chama primeiro a pedir perdão a Deus pelos nossos erros, quanto é a lição dessa passagem da mulher adúltera, onde Jesus desafia os seus julgadores, seus acusadores, a atirarem pedras apenas se estiverem sem erro, apenas se não tiverem eles mesmos cometido pecados. E o texto evangélico continua sua narrativa absolutamente preciosa, especialmente para esses tempos que nós estamos vivendo, onde cancela-se as pessoas, acusa-se, julga-se a todo tempo todas as pessoas. Nós precisamos demais desse aprendizado
do perdão e do não julgamento nesses nossos tempos. Nos textos evangélicos, eles falam que aqueles homens abriram mão e lançaram no chão as pedras que eles já carregavam nas mãos, prontos para matar, para apedrejar até a morte aquela mulher. E com essa imagem trazida pelos evangelhos, nós podemos imaginar, nós podemos avançar na nossa compreensão do não julgamento. Aquele que carrega pedras pontiagudas e que aperta essas pedras com todo o ódio, querendo atirar sobre os outros, querendo acusar o erro alheio, essa pedra pontiaguda apertada muito fortemente machuca a quem? É claro que o primeiro a ser machucado com o julgamento, com o ódio, é aquele que odeia, é aquele que julga. Nós precisamos aproveitar essa lição de Jesus. Aqueles homens, tendo à frente o Mestre, lhes olhando nos olhos, lhes lembrando dos seus muitos erros, abriram mão do julgamento. Você está pronto para isso, meu amigo, minha amiga? A abrir mão do julgamento, a parar de se ferir e de ferir os outros apontando os erros alheios? Eles abriram mão e um por um foram saindo da praça, a ponto de quando novamente Jesus se levantou das suas inscrições que fazia no chão, encontrou apenas ele e a mulher e perguntou para a mulher: onde estão os seus julgadores? Foram todos embora? Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Jesus deixou claro que considerava a mulher como autora de um erro. Ele não isentou, ele não passou a mão na cabeça, como se diz hoje, não passou pano para aquela mulher. Ele reconheceu que ela tinha errado, mas deu-nos como fabulosa ferramenta para o perdão, como fabulosa conquista para que nós aprendamos a perdoar, que nós, antes de tudo, antes mesmo de julgar o erro dos outros, pensemos nos nossos próprios erros, com a sentença inesquecível: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com essa arma, com essa reflexão, com esse desafio de Jesus bem vivo em nossas vidas, nós simplesmente conseguiremos seguir o mandamento de Moisés do não julgarás. Porque todos nós, a todo momento, nos sobrecarregamos de equívocos, de enganos, é claro. Nenhum de nós pode se dizer sem pecado, então nenhum de nós pode atirar a primeira pedra. Não é mesmo? É absolutamente libertador entendermos Jesus, ouvirmos Jesus e sentirmos em nós mesmos aquela autoridade tremenda, tão grande, que olhando nos olhos daqueles acusadores, daqueles hipócritas que, cheios de erros, queriam acusar o erro da mulher, ele tinha tanta autoridade moral, vinda do profundo amor que ele tinha com todos, mesmo com aqueles que erraram muito, que aqueles homens abriram mão das suas pedras e foram saindo, um por um, inspirando a nós mesmos, que também erramos muito, a nos libertarmos dessa prática nefasta de acusação dos erros dos outros. Vivamos mais leves, vivamos preocupados na nossa melhoria, ao invés de acusar os outros. Assumamos a responsabilidade sobre os nossos equívocos e busquemos a reparação, a reconciliação, o aprendizado.
mas jamais querendo disfarçar os nossos equívocos, apontando e fazendo escândalo sobre os equívocos dos outros. Se nós aprendermos essa lição, nossos casamentos serão muito mais leves, nossas famílias serão muito mais limpas, os nossos hábitos no trânsito, no trabalho, nas ruas, por toda parte, nós seremos uma presença com muito mais luz do que temos sido até agora, agentes das sombras que acusam os erros por toda parte. Que esse compromisso nos sirva e essa voz de Jesus, amorosa, mas firme, nos acompanhe por toda parte. Apenas quem estiver sem erro, sem pecado, que atire a primeira pedra. Instrumento fabuloso de autopacificação, de pacificação profunda nossa, nós poderemos viver com esse instrumento dado por Jesus numa nova condição de leveza, de luminosidade, de paz profunda e fundamental, para nos habilitarmos a tão fabulosas conquistas. Nos comprometemos, selamos esse compromisso de não acusação, de não julgamento, de perdoar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, Deus de amor e de bondade, que está nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, e Deus é amor. Venha a nós o teu reino, e que nele seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje e sempre. Que nos sejam perdoados nossos erros, assim como nós perdoamos os erros que os outros têm cometido conosco. Não nos deixes, Deus, não nos deixes cairmos e recairmos na tentação do orgulho, da hipocrisia, da vaidade, da acusação e do julgamento. E que assim não caiamos, não soframos as consequências desses erros tão repetidos por nós mesmos. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. É muita felicidade nós vivermos essa higiene, essa reconexão com Deus, essa libertação do erro e da acusação e do julgamento que nos foi proposta hoje. Se você entender que esse momento pode servir para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, comente, traga aqui o seu estímulo, o seu depoimento e ajudemos na faxina de mais amplas pessoas, de todos os nossos amigos, de todos aqueles que nos são próximos. Muito obrigado mais uma vez, graças a Deus, e vamos fazer de tudo para que amanhã possamos estar juntos novamente em mais uma parte de reconexão com Deus. Graças a Deus, até amanhã, um grande abraço para todos. Aqueles que quiserem hoje continuar essa reflexão sobre o Pai Nosso, lá no grupo, no perfil SEB Semente de Luz, nós estaremos já na parte final do nosso curso Aprendizes do Evangelho, continuando na nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Grande abraço a todos, que assim seja, até a próxima.